Bom dia a todos, mais um domingo com vocês aqui no Café CF. Lembrando que as nossas palestras estão sendo gravadas, não está sendo ao vivo por causa desse momento de pandemia. Então, vamos iniciar, fazendo uma breve oração. Vamos fechar os nossos olhos, desejando do fundo do coração que essa manhã de hoje seja de muita luz e muito aprendizado. Que os bons espíritos possam nos influenciar positivamente para que a mensagem chegue para todo mundo da melhor forma possível. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. E damos a nossa reunião por iniciar. E aí, estamos hoje aqui com Margarete Jaguaratã, para falar do tema indissolubilidade do casamento, né? O objetivo desse tema é analisar o casamento em sua dupla natureza, como lei humana divina, destacando neste último o aspecto material e moral, ressaltando ainda o único sentido que justifica a união dos sexos aos olhos de Deus. Certo? Dê bom dia aí, galera, para o pessoal, né? Jajá e Margarete. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, vamos ao tema, né? Vamos falar um pouco sobre indissolubilidade do casamento. Até o nome é um pouco difícil. Mas, enfim, para não dissolver de jeito nenhum. Para não dissolver, é isso. E quando Jesus falou assim, não separe o que Deus uniu, o que a gente pode entender com isso? E aí? Não separe o que Deus uniu. Eu vou começar. Deixa eu começar. Vai, começa você. Deixa eu começar. Vai. Primeiro, a gente tem que entender o que essa frase quer dizer. O que é que Deus uniu? O que é que Deus quis unir, né? E quando o final, eu acredito, a primeira pergunta, na verdade, eu acho que é o objetivo principal da gente compreender o que essa frase quer dizer. Eu acho que no final a gente vai compreender de fato o que levou Jesus a falar essa frase, né? Porque hoje nós vivemos numa sociedade em que o que a gente mais vê é o fim dos casamentos, né? E aí a gente se pergunta muitas vezes assim, oh meu Deus, o que é que está acontecendo? Hoje em dia a gente vê mais gente separando do que gente casando. Hoje em dia a gente vê mais pessoas desacreditadas dessa constituição chamada casamento do que as pessoas empolgadas a entrar, né? Então, a princípio, eu acho que antes da gente responder isso, a gente tem que compreender um pouquinho do momento que a gente passa, dessa questão do casamento mesmo, no momento que a gente vive, e estabelecer o que essa frase quer dizer. A gente vai perceber que a união são duas pessoas que vão se unir, né? O casamento. A união de sexo, como Carla disse, como objetivo do... Eu acho que minha tela ficou preta. Pode continuar. Continuar? Desculpa, foi porque entrou, acho que uma chamada aqui, eu achei que tinha saído da conexão. Me perdoe. Então, a gente pensa numa união entre um casal, né? Eles vão estar juntos. E quando a gente pensa nessa união, a gente pensa no propósito. Aqui, o que foi que fez eles se unirem? E eu acho que essa frase ela vem dizer isso, que a gente tem que pensar o que é que faz a gente se juntar a outra pessoa. Pronto, você chegou no questionamento massa. O que é que faz a gente se juntar a uma outra pessoa? A palavra-chave é afinidade.
Se você tem afinidade, seja ela espiritual, quando eu falo espiritual de uma outra existência, de um outro momento, ou de uma afinidade de afeto, né? De vocês dois se amarem, por você encontrar uma pessoa bacana nesse momento, a pessoa pensa como você, age como você, está na mesma vibração, na mesma frequência vibratória, né? Aí sim existe uma afinidade de afeto. Então, quando não há essa afinidade, né, seja espiritual ou seja de afetiva, eu acho para mim que aí Deus não uniu, né? Eu acho que Jesus vem dizer assim: se há afinidade, seja espiritual ou seja de afeto, existe um propósito de Deus, né? A gente vai ver posteriormente que existem outros tipos de união. De propósito da união, né? O propósito da união. Mas eu acho que tem que existir afinidade. Afinidade é a palavra-chave, né? Às vezes você está com uma pessoa ali, conhecer uma pessoa bacana, tá, legal. Vai morar junto para tu ver. Vai morar assim, ó, acordar junto, almoçar junto, né? Agora, no momento de pandemia, meu irmão, ficar dentro de casa, né? 24 horas, você e sua esposa, você tem que respirar muito, porque assim, existe afinidade, mas existe pensamentos diferentes. É diferente de afinidade, né? Afinidade é uma coisa muito ampla, é muito grande isso aí, né? Carla, o que você acha? Me diz. Bom, sobre a primeira pergunta, né, que é justamente não separa o homem o que Deus juntou, ele trata justamente do que você falou aí, mas é afinidade espiritual. Então, essa união por afinidade espiritual jamais será separada, o que Deus juntou. Certo? Existe uma diversidade de formas que fazem um casal se unirem. E é óbvio que nada é por acaso, tudo tem um propósito, certo? Talvez a gente, na nossa infinita ignorância, não entenda o porquê se uniu aquela pessoa, o porquê aquela pessoa apareceu na sua vida, mas tudo tem um propósito. A forma como se chegou, tipo assim, se foi a atração física, ou intelectual, ou até interesse material, qualquer que seja, fomos levados a esse tipo de atração, ou esse tipo de afinidade, por um propósito. Não se engane, nada é por acaso, nenhuma relação é por acaso. Mas a que é unida pela questão da afinidade espiritual, essa é indissolúvel, né? Isso é uma união feita por Deus, que é o que trata logo no início do tema aqui, sobre a questão do que foi ligado por Deus. Ninguém separa, mas está se tratando da afinidade espiritual. Você falou algo interessante aí, é que quando se casa, a gente tem que entender que são seres únicos, né, exclusivos, cada um com as suas imperfeições, com as suas diferenças. Então, é interessante lembrar que o casamento é um cultivo que você tem que... É um operador, você tem que operar todo dia, né, porque é justamente para entender o outro, para respeitar o outro, entender que o outro é tão imperfeito quanto você, que vai ter momentos difíceis, outros mais alegres. É um processo. Ponto. Primeiro ponto para começar a uma boa relação é entender que o outro tem as suas individualidades, que não são iguais, e questões, querelas e outros mais dele, como você tem as suas, e às vezes são bem diferentes do propósito que cada um busca. Mas se estão juntos, é por alguma finalidade. Não tem como a gente falar de casamento se a gente não falar das duas leis, né? Seja ela a divina e seja ela a humana, né? Para vocês, qual é essa diferença dessas duas leis? Bom, a lei divina... Fale. Pode falar, Carla. A lei divina é uma lei imutável, né? E a lei humana, ela é mutável, vai depender da localização, do tempo, sabe? A gente vê que tem comunidades que aceitam homens casados com várias mulheres, outras não aceitam. Então, vejam que essa lei humana, ela é mutável,
que vai depender da necessidade ou característica daquele local e tempo. Já a lei divina, não. Pode passar o tempo que for, a localidade que for, ela é a mesma. Ela não tem como se mudar. E lembrando que o propósito da... A gente vai para assim, qual é o propósito de uma e de outra? A lei divina tem um propósito na procriação, na continuidade da espécie humana. Já a lei humana é para garantir, dar seguridade àqueles indivíduos que estão se relacionando no casamento. A gente pode dar um exemplo disso, por exemplo, a gente tem o casamento que é religioso, né? E o casamento civil. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa, o casamento religioso é a bênção de Deus sobre aquela união. O casamento civil é a mão do homem regendo os direitos e deveres, né? Legalmente falando, daquela união. Então, de uma certa forma, aí a gente pensa também, e as culturas que... Quantas pessoas fazem, só vou fazer o casamento civil, eu não vou me unir na igreja, né? Então, aí a gente pensa assim, então esse casal, ele não foi abençoado por Deus, esse casal, ele não cabe a ele essa questão do... Não foi Deus que uniu, já que não foi Deus que deu a bênção, não. Essa questão do casamento civil, do casamento religioso, é de puro mérito cultural. Então, cada cultura, ela adota, e também de escolha pessoal. Às vezes, a pessoa não se sente bem, não quer aquele casamento dentro da igreja, e outros querem, é o sonho da pessoa. Então, assim, isso é muito de cunho pessoal e de caráter cultural, da região, do local, de como isso se faz. Por exemplo, eu vou ser um pouco abrangente aqui, sem querer me estender tanto. Dentro do estudo, eu pude compreender que essa questão da união de corpos é uma questão de cunho evolutivo, como a humanidade se apresente. Se a gente olhar tempos atrás, os casamentos eram constituídos através de acordos, né? Há muitos anos atrás. Existiam acordos entre famílias em que meu filho vai casar com sua filha, e isso aí. Aí a gente, dentro do parâmetro da procriação da espécie e da questão do espiritismo, aquelas uniões se fizeram sobre a ação das famílias, mas existia um propósito, como Carla falou no princípio, né? Existe um propósito divino em que, por afinidade, se juntou ali naquelas famílias e eles vão formar uma outra família. Então, assim, o propósito da lei divina e da lei humana é como se relacionam essas duas pessoas. Se elas têm, mesmo que por escolhas de famílias, elas se afinizavam como pessoas e tinham características que aproximaram elas, e elas tinham um propósito de darem certo, de constituir uma família, de poder ser bons pais, ser boa mãe, independente de qualquer coisa, com certeza essa união foi abençoada por Deus, mesmo que ela não venha a se realizar dentro de uma igreja, né? Então, o propósito da lei divina sobre a união de duas pessoas é o amor, é a lei do amor. Então, dentro da lei do amor, independente da cultura que elas estejam vivenciando, essa união é indissolúvel. Esse é um tema, né, que a gente até conversou anteriormente, né, falando que ele tem vários subtemas que a gente poderia trazer posteriormente para a gente discutir, porque ele vai trazer a questão de casamentos, mas hoje em dia a lei humana já autoriza, admite, né? Admite casamento entre os mesmos sexos, né? Existe o propósito do amor ali, por que não, né? Deve existir, né? Mas segundo a lei divina, o casamento tem por obrigação a questão da substituição dos seres, né? Dos seres que morrem, tipo assim, a reprodução, né? A perpetuação da espécie. Segundo a lei divina, traz essas características. Mas e esses
e esses que foram casados no mesmo sexo que têm o objetivo de ter filhos, né, de uma outra forma. Então, são várias vertentes dentro de um tema que a gente tem que trabalhar com muita sutileza, porque a gente vai abrir portas, né? Beleza, que nesse tempinho não vai dar nem para a gente falar, a gente pode comentar, passar pela porta, mas a gente não pode adentrar nessa porta, porque assim, querendo ou não querendo, a gente falando de casamento, é muito grande, isso é muito vasto, né? Essa questão da afinidade, né? Da ligação com o outro, né? Do propósito com o outro, do amor ao próximo, é muito grande isso. Mas... Só acrescentando aqui, já que no Evangelho, ele não faz distinção se esse casamento são de sexos diferentes, são do mesmo sexo, muito pelo contrário. Ele fala qual é o propósito e quando se trata de uma lei divina e uma lei humana, certo? Sim. Então, ele está falando das relações, seja ela qual for, né? O propósito principal aí é que para a continuidade da espécie. E é claro que tempos atrás a gente não falava das relações homossexuais, hoje já se trata. E veja que tem uma diversidade de formas que se procria, né? Usando barriga de aluguel, seja lá o que for. Sim. Então, a gente não precisa entrar no mérito de como vai ser essa relação, mas sim o que traz o propósito dentro do Evangelho, que é a procriação. Margarete falou aí a questão do casamento religioso e o casamento civil. É interessante a gente falar que o título a que se dê não assegura que esse casamento vai ser um casamento feliz. O que assegura uma relação feliz é o respeito que a gente tem que ter pelo outro, né? Seja em uma relação afetiva de casamento, seja em uma relação de amizade, é a forma como a gente lidar com o outro. E se respeita também nisso, porque para que as relações não sejam abusivas, para que as relações não ultrapassem o limite do respeito do ser humano, seja ele que sexo for, né? E o propósito da união, como Margarete falou, está ligado principalmente à lei do amor, que está ligado à lei de progresso. Se há uma forma que uniu a gente, por qualquer propósito que tenha sido afetivo, né, como eu falei anteriormente, de físico, material, financeiro, ou realmente porque gosta do outro, pelo ser do outro, o objetivo maior é a relação, como eles vão lidar com isso, e as outras relações que vão estar interligadas, porque no casamento não acontece só entre duas pessoas, mas você vê a interligação de tudo aquilo, a família do outro, dos dois, né? Os filhos que vão vir, então tem toda uma relação de progresso ali. Então, a gente não sabe na íntegra, né, qual é o nosso programa reencarnatório que nos fez ligar a determinadas pessoas. Mas o mais importante é saber que a gente precisa se relacionar bem com o outro, seja quem quer que seja. E como é que a gente se relaciona bem? Com respeito, entendendo que o outro tem tantas imperfeições quanto eu e que eu posso cometer falhas sim, mas nesse processo a gente tem que se perdoar um ao outro e se respeitar. É isso. Nossa, muito bom. Muito bom, porque a gente conseguiu falar não só da lei divina, né, na questão do casamento, mas também sobre a lei do amor, né, que está intrínseca nesse processo, né, de união. Agora, levando para um outro vertente, né? Aí aquelas pessoas que se casam por interesses materiais. O que vocês acham? Não é? As pessoas que se casam com esse propósito, como a gente falou anteriormente, pode existir o processo reencarnatório incidente sobre essa união, vamos dizer assim. A princípio, a pessoa se atraiu pelo outro por conta de uma situação material, mas ela pode estar na programação reencarnatória dela, que ela vai ter relação com aquela pessoa. A atração foi o motivo que fez com que elas ficassem juntas. E essa atração que aqui se apresenta apenas como material, em outra existência, pode ter sido afetiva e que necessariamente nessa encarnação eles precisam passar por esse processo novamente, né? Então, assim, a gente não pode julgar o mérito das questões quando a gente vê certas situações. O que a gente tem que ter em mente
é que é o propósito, né? E dentro dessa relação, mesmo que a princípio, vamos dizer assim, não que eu estou fazendo apologia de que as pessoas se procurem laços de interesse e se unam às outras, mas dentro desse propósito, ela pode encontrar ali, sim, um amor, ou ela ou ele, ela pode sim estar dentro de um processo reencarnatório que ela necessita estar com aquela pessoa, e aquilo ali foi a forma que essa existência fez com que eles se unissem. Então, assim, ali dentro eles podem exercer a lei do amor, que é a lei divina. Nada vai interferir que isso aconteça. Por outro lado, também, se for apenas laços por interesse, por exemplo, eu tenho um namorado e eu sou apaixonada por ele, mas ele não tem muito dinheiro. E eu conheci um rapaz que é afortunado. E por conta do meu interesse material, eu vou deixar o amor da minha vida porque eu prefiro viver no conforto que o dinheiro pode me proporcionar. Eu vou me unir àquele rapaz. Pode ser que isso esteja dentro do meu processo reencarnatório e que eu esteja vivenciando isso para aprender que em outro momento eu preciso dar valor ao amor e não ao bem material. Então, assim, eu vou viver uma relação, de repente, frustrada, onde vai me fazer falta para sempre aquele sentimento que eu tinha, onde o dinheiro não vai suprir. Isso é quando você ainda está trazendo, quando a pessoa encontrou o amor da sua vida. Mas é aquela que às vezes só viu só o lado da fortuna do outro, né? Eu gostaria de falar o seguinte, que a gente não queira ter uma interpretação simplista sobre um caso vidente agora. Por exemplo, a fulana está assim, está assado. A gente não sabe a história dela anterior. A gente não sabe as outras existências. Então, esse julgar é muito simplista, entendeu? Esse conceito que eu tenho que dar para uma determinada relação, porque não nos cabe, né? A gente não sabe na íntegra o que é que fez ligar aquelas pessoas, a forma como se ligou aquelas pessoas, não nos cabe, sabe? Se foi por um afeto de afinidade espiritual, se foi por interesse material, teve alguma forma que a espiritualidade de Deus fez com que esses dois seres se unissem. E tem um propósito. Na verdade, não cabe a gente julgar, só tentar administrar da melhor forma. Quando a gente vê esses casos, a gente tem que ter ideia de que se aconteceu é porque vocês dois têm que aprender a se amar, né? Tem que aprender a se respeitar, né? Às vezes se anular para que o outro, né, possa falar, possa dizer. É muito amplo essa questão, né? Não cabe a gente julgar, né? Pronto. O que eu quis trazer foi justamente essa discussão. Porque a gente não pode pegar um ponto e apontar como erro ou como acerto. Não é o propósito do capítulo. O propósito do capítulo é a gente compreender que algumas uniões se dissolvem não só por força da questão material, mas por falta da lei divina exercendo uma função sobre elas. Então, assim, as pessoas estão ali pautadas apenas nesse interesse, e esse interesse não vai ser forte o suficiente para manter aquela relação. O que vai manter uma relação, seja ela como for, é o amor divino. É o propósito divino dentro da união daquelas duas pessoas. E essa pode ser o que for, ninguém vai dissolver, ninguém vai acabar. Entendeu? É essa a questão que eu quis trazer. Só lembrando que essa escolha é única e exclusiva de quem está na relação. Ninguém pode dizer para o outro quando deve acabar ou iniciar, certo? Porque é um compromisso que, tipo assim, se eu estou na relação, é meu compromisso permanecer ou não, é minha responsabilidade permanecer ou não. Ou seja, não posso jogar essa responsabilidade para aquele a quem eu estou perguntando ou para o meu orientador espiritual, seja lá para quem quer que seja, porque isso está ligado à questão do livre-arbítrio e ao compromisso, né, firmado já no processo reencarnatório de cada um. Então, cada um sabe o seu momento, o seu limite máximo de permanecer ou continuar na relação. Verdade. Exatamente. E a separação, né? Beleza, a gente compreendeu isso tudo, a gente falou bacana, mas não ponto de vista, né?
no olhar de Deus. A separação é contrária à lei, essa lei do amor, seja a lei divina? O livro nos traz o seguinte: se for para atender interesses circunstanciais e materiais, sim. Ou seja, se aquela união em que eu quis o cara por conta do dinheiro e, em algum momento, eu não suportei vivenciar o que aquela relação me proporcionou, sim, porque ela só tem interesse material, então não tem nada de divino ali que impeça que aquela união se desfaça. Mas, se for para auxiliar males maiores, não. Ou seja, se eu estou dentro daquela relação, mesmo nas circunstâncias não está sendo como eu quero, mas eu preciso estar naquela relação por conta de um processo reencarnatório, uma coisa que os dois se determinaram a vir superar nessa existência, sim, ela não deve ser dissolvida. Mesmo que todo mundo olhe para ela e fale assim, aquilo ali está totalmente errado, se eu fosse fulano, eu não estaria ali. Então, a gente não sabe o propósito. Aqui, dois seres estão unidos. Ele não é apenas meramente material. Ele é muito maior do que o que é tangível. Então, só Deus, né? E só os dois que convivem sabem por que eles convivem juntos. Porque é algo maior que eles podem estar precisando passar naquele momento. E o livro diz mais, é mais humano, mais caridoso e mais moral restituir a liberdade a seres que não podem mais viver juntos do que mantê-los unidos. É aquele ditado, a gente tem o nosso limite, cada um tem o seu limite, né? Seja tendo uma relação. Se você vê que aquilo ali está lhe causando mal, já é um ponto-chave, né, para você perceber que não, poxa, não vale mais a pena. Porque a gente vê processos e processos violentos dentro de um casamento que, beleza, o casamento é do outro, beleza, não cabe a gente julgar, mas quando você percebe que ali ele vai causando mal, né, vai causando mal para os seus familiares, vai causando mal para os seus filhos, aí sim tem que ter um ponto de vista, né, interessante para, se não está dando para mim, mora a partir desse momento, seguir cada um a sua vida, né? Mas a questão é o nosso limite. O limite. Eu vou. Aquilo ali vai causar mais mal na frente, é melhor parar por aqui. Eu vou dar um exemplo da minha. Eu hoje sou separada e eu vivi numa relação por 22 anos. E você falou um pouquinho do que eu vivenciei. Durante um período da nossa vida, nós vivemos momentos felizes, nós tivemos 2 filhos, foi maravilhoso. Mas, a partir de um certo dado na relação da gente, os conflitos eram muito maiores do que as coisas boas que nós vivenciávamos. E isso estava atingindo nossos filhos, isso estava atingindo nossas famílias, e isso estava prejudicando a todos nós. Então, na verdade, a dissolução do meu casamento, hoje, mesmo a gente vivendo separada, a gente continua criando nossos filhos, procurando sempre, dentro do possível, estar juntos, assim, em pensamentos, no propósito da melhor forma de educá-los. Mas a gente vive, eu particularmente vivo muito melhor. Eu não tenho aqueles conflitos, aquelas confusões que a gente vivia no dia a dia, em que, às vezes, eu ia fazer um passeio que era para me divertir, eu acabava destruindo a diversão de todo mundo, porque a gente acaba atingindo o outro. Então, eu não estou aqui fazendo meu depoimento para dar força a algumas mulheres que a melhor coisa é separar. Não é fácil também separar. Eu digo por mim, não é fácil você ficar só. Eu casei para viver a vida toda. E hoje eu me vejo, aos 46 anos de idade, assim, em busca de um par, e que eu não consigo achar essa afinidade que eu preciso no outro, porque hoje as relações estão muito rasas. Então, quando a gente toma um passo desse, a gente precisa entender que existem 2 vertentes e que a gente pode vivenciar várias situações. O que vale você entender é o seu momento, o meu momento. Eu entendi que eu viveria melhor fora daquela relação.
Porque você vivendo junto ou separado, problemas você sempre vai ter. Você sempre vai se deparar com situações, problemas. Mas hoje, particularmente eu, os problemas que eu vivencio me deixam menos infelizes do que quando eu estava vivendo junto. Então, no meu caso, eu acredito que Deus me orientou e me permitiu a dissolução daquela união, mas eu continuo dentro dos parâmetros da lei divina, procurando manter a educação de meus filhos, procurando manter uma relação, mesmo separada com ele, por conta dos meninos, e hoje eu vivo melhor, eu vivo mais em paz. Então, nesse aspecto, eu posso falar que é difícil, não é uma coisa, não é uma decisão fácil, mas também, às vezes, é necessário. Sim, verdade. E vale salientar também uma coisa interessante, né? Que a lei, essa lei humana, né? Ela é muito, muito útil, né? Nesse momento, porque ela vai regular essas questões sociais, né? A lei humana, ela vem dizer, onde a gente está vivendo ali, como é que a gente pode ter essa separação amigável, como é que a gente pode ter, né, esses trâmites, né, dessa indissolubilidade do casamento, não é, Carla? Eu só queria finalizar, né, já que a gente está chegando nos minutos finais aí, que para quem está na relação, faça de tudo para não se separar, ou seja, tente buscar todos os meios possíveis para manter essa relação de uma forma amigável. Se você usou e fez de tudo, e mesmo assim a continuidade é de uma agressão, seja física ou verbal, onde ao invés de acrescentar, vão trazer para vocês prejuízos, digamos assim, né, mais coisas para ainda se reparar, realmente é um momento de separar. Mas, como eu disse, cada um sabe do seu processo, cada um tem a sua livre escolha para saber até onde é o seu limite e aonde deve parar ou continuar. Então, aqui a gente não está para dizer que deve continuar ou então se separe, não cabe a nós, né? E nem é o Espiritismo que traz isso, mesmo porque é uma questão de livre-arbítrio. E se você não conseguiu cumprir nessa encarnação agora, Deus vai te dar uma outra oportunidade de lá na frente, né, manter essa relação para até chegar ao objetivo final, que é uma relação afetiva, né, de boas sintonias, que tem um propósito. Então, se a gente não cumpriu nessa, não deu, tipo assim, ao invés de eu agregar mais karma, né, mais prejuízo, é melhor me separar, né? É tipo assim, recuar para recomeçar em um outro momento, em outra existência, recomeçar que seja, mas sem se agredirem. Então, fique no limite que cada um cabe e sabe, né? Mas tentem todas as possibilidades que forem possíveis para que se mantenha essa relação. Não deu, você fez tudo o que podia, então está na hora de tomar uma decisão, fazer sua escolha. É isso. Como você falou, já, realmente as leis humanas, elas são muito necessárias nesse momento da separação. E são elas que vão determinar, né, que vão garantir, principalmente para os filhos, um certo conforto, uma certa estabilidade material, vamos dizer, no âmbito material, e vão determinar que, eu acredito assim, no próprio Evangelho ele diz isso nesse capítulo, e que são momentos que a gente vive e são culturas que vão determinar certas situações, né? Então, isso é importante, sim, a lei humana ela é extremamente útil. A gente vive na Terra, a gente tem que ter algo que nos dê um norte, e são essas leis que vão nos nortear o que devemos e não devemos fazer. Então, isso realmente, nesse processo, é muito importante. Carla falou uma coisa muito, muito interessante, e realmente, cada um é que vai saber o momento de fechar esse ciclo, porque isso aí é totalmente individual, está dentro do seu livre-arbítrio. E também não adianta você culpar o outro, eu me separei por causa do outro, não. Ou eu estou junto, mas o outro está me fazendo infeliz, também não. Você está junto ou você está separado e você está sendo infeliz por conta de um problema seu, entendeu? É o livre-arbítrio que você tem que exercer.
Esse tema daria para um seminário e várias terapias, né? Afinal de contas, no acolhimento, o que a gente mais vê é essa relação, falando sobre esse tema, né, de relacionamento. Mas, infelizmente, vai chegando nos nossos minutos finais e a gente agradece, né, a todos que estiveram conosco nessa manhã assistindo, e vamos fechar nossos olhos para fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus pela essa oportunidade de servir, né, e de levar a palavra que Ele nos trouxe através de Jesus, e que cada um no seu íntimo ache as respostas necessárias, né, e vejam qual é o seu limite, aonde você pode, busque sempre estar no caminho do bem, sempre fazendo escolhas que lhe traga um retorno positivo, e mesmo aqueles que tragam retorno negativo, parem, analisem, respirem e vejam o que faz parte do seu processo, que é um processo de aprendizado. Então, nesta manhã de hoje, nós finalizamos o nosso momento Café com CF e agradecemos a Deus e pedimos também que, em nome dele, a equipe espiritual possa acolher a cada um em suas residências. E assim ficamos com Deus hoje e sempre. Sim. Desejamos a todos uma ótima semana, viu? Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Bom dia a todos, tudo de bom. Beijo no coração. Beijo, beijo. Fique com Deus.